Fala, amigo de Jesus, seja bem-vindo aqui. Que bom receber você em mais esse dia para juntos meditarmos a poderosa palavra de Deus. E hoje quero ler com você o Evangelho do nosso Senhor Jesus, escrito pelo evangelista Lucas, lá no capítulo 10, versículos do 1 até o 9. Agora, façamos a leitura. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. O Evangelho de hoje mostra uma das características de Deus que particularmente eu acho magnífica: a generosidade de Deus. Deus ele poderia desconsiderar tudo, mas ele considera inclusive a realidade que nós vivemos. Vemos aqui hoje Jesus que escolhe 72 discípulos a fim de enviá-los à frente dele para ir em lugares que ele mesmo deveria ir. Nós vemos aqui um princípio muito importante: a delegação de tarefas. Jesus fez isso. E aqui está o ponto importante. Às vezes nós somos tão egoístas que não queremos ensinar nem para os outros aquilo que nós sabemos a fim de multiplicar o conhecimento. Queremos que o conhecimento morra em nós e que nós sejamos, digamos que, guardiões desse conhecimento, porque temos medo que se outros souberem, eles vão deixar a gente para trás ou a gente vai perder o nosso lugar. E nós vemos aqui com Jesus é diferente. Ele partilha o conhecimento do reino de Deus, delega e atribui a outros seres imperfeitos, ele sendo perfeito, a capacidade de curar, fazer o bem e anunciar que o reino de Deus está próximo. Eu acho impressionante a generosidade de Deus, primeiro porque ela começa no conhecimento. Ele poderia ficar ali, escondido a eternidade de nós, mas constantemente se revela e nos ensina a verdade a fim de que ela nos liberte. E além dessa generosidade intelectual, Deus também é generoso materialmente falando. Como disse, ele não desconsidera a nossa realidade. Ele diz: o trabalhador é digno do seu salário. Deus considera que podemos e devemos ser recompensados pelo fruto do nosso trabalho intelectual, dom de Deus também, a fim de se ter coisas aqui na terra. Muitas ideias por aí pregam que você deve ser totalmente pobre, isento de bens materiais e que assim você vai herdar o reino de Deus, mas por trás desses ensinamentos tem um grande equívoco. O problema nunca foi ter coisas, mas o problema foi se curvar para essas coisas, a fim de ser servo dos bens materiais, servo do dinheiro. E a verdade que Deus quer nos ensinar é que podemos ter as coisas. Nós recebemos o nosso salário porque Ele é digno e Deus sabe disso. E por isso Ele fala para os discípulos: olha, onde quer que vocês vão, comam e bebam daquilo que vos der, porque o empregado é digno do seu salário. Perceba, os discípulos não levam nada material, eles levam o conhecimento da verdade. O reino de Deus está próximo e o salário deles são coisas materiais, comida, bebida. Por isso, tenha em mente na sua vida: se você se curvar para Deus e dominar sobre as coisas, você está alinhado. Não precisa se esvaziar de todos os bens materiais. Você não precisa se desapegar de tudo e hoje vender o que você tem para seguir uma vida de pobreza. E não que isso seja errado também. O que importa de fato é ser pobre interiormente,
a fim de ser rico para com Deus, usar as coisas desse mundo, o dinheiro, os bens, como ferramentas catalisadoras, potencializadoras, de modo a demonstrar que o reino de Deus está próximo das outras pessoas. Então, que você saiba, com humildade, sabedoria, usar o que Deus te concedeu e aquilo que Ele vai te conceder ainda para anunciar aos outros que o reino dele está próximo. Que o Senhor Deus te abençoe e ilumine o seu entendimento, a fim de que você compreenda essa meditação, que o princípio, o propósito, é colocar Deus sobre tudo e sobre todos. Bens, políticas, ideologia, tudo, todos, Deus em primeiro e, como consequência, todo o resto vai se encaixar na sua ordem correta. Leve isso para a sua vida, busque a Deus, tema ao Senhor, conheça a palavra dele e faça ele a sua prioridade. Eu desejo que o Senhor te abençoe e te fortaleça hoje, sempre e amanhã, se Deus quiser, a gente se encontra aqui novamente. Um forte abraço e até a próxima.